Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para Juízes capítulo 11. Assim que você achar, pode se colocar de pé, por favor. Juízes capítulo 11, nós vamos ler dos versículos, a partir do versículo 29, até o final do capítulo. Juízes capítulo 11. Juízes capítulo 11. Eu não trouxe a projeção, pensando que não ia dar certo, mas se eu tivesse trago, teria dado certo. Mas tudo bem. Juízes capítulo 11, a partir do versículo 29. A partir do versículo 29 até o versículo de número 40. Se você tem a Bíblia Trinitariana, está na página 302. Se você tem a Bíblia Trinitariana. A palavra de Deus diz assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até aos filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Eu vou ler esse versículo mais uma vez, e é em relação a isto que nós vamos estar pregando nesta noite. Aquilo que, saindo da porta de minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispá, à sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças, e era ela a única filha, não tinha ele outro filho, nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Meu pai, tu deste a palavra ao Senhor, faze de mim conforme o que prometeste. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses que vá, e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: Vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem, e daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Vamos orar. Santo Deus e Pai,
o Senhor venha falar aos nossos corações agora e nos instruir dentro da porção da Tua palavra. Por favor, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito possa estar trabalhando no nosso meio e desafiando as nossas vidas e suprindo a nossa necessidade espiritual. E eu me coloco, ó Pai, diante da Tua presença, que o Senhor esteja me usando para a edificação do Teu povo e para a glória do Teu nome. No nome de Jesus, amém. Podeis assentar? O título da mensagem é O preço daquilo que prometemos. O preço daquilo que prometemos. No texto em que nós acabamos de ler, nós encontramos um homem chamado Jefté, e ele era um brilhante estrategista militar que negociava antes de lutar. Este era Jefté. E ele era também um guerreiro e também juiz. E ele precisava de ajuda para vencer uma batalha de extrema importância para ele e com o objetivo de beneficiar todo o seu povo. E para vencer essa batalha, ele fez um voto a Deus de que sacrificaria a primeira pessoa que ele visse saindo das portas de sua casa, depois da batalha. E para a sua infelicidade, a primeira pessoa que ele viu foi a sua única filha. A sua única filha. E Jefté fez um voto, então, de tolos, e pagou o preço pelo que tinha prometido a Deus. No momento da opressão, ele não pensou nas consequências que tal voto poderia trazer, e a história teve um fim triste que perdurou por muito tempo no meio deles. Então a lição que nós iremos tirar deste texto é que nós precisamos ter muito cuidado mesmo, com os nossos votos a Deus e também às pessoas. Muito cuidado com os votos que nós fazemos a Deus e também às pessoas. E a palavra de Deus nos diz que se nós fizermos algum voto, nós precisamos cumprir. É o que diz Eclesiastes capítulo 5, versículo de número 4, que diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pagam. E é o que nós iremos ver nesta noite. São algumas consequências que os votos não pensados, que os votos precipitados poderão trazer para as nossas vidas. Quais são estes votos? O preço daquilo que nós prometemos. Pode ter certeza, aquilo que você promete, ou para Deus, ou para pessoas, tem um preço. Tem um preço. Em primeiro lugar, os votos precipitados levam-nos ao sofrimento. Juízes capítulo 11, versículo 35, texto que nós lemos, diz assim: e aconteceu que, quando a viu quem? A sua filha, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás. Então Jefté, ele ficou extremamente arrependido pelo voto que ele fez, porque o preço da vitória custou a vida da sua filha, da sua única filha. Imagine a angústia daquele homem diante da decisão que ele tinha tomado. E por saber que teria que cumprir com o que tinha prometido a Deus, pois ele era um homem de palavra. Irmãos, o que nós podemos aprender é que quando nós fazemos votos, sem antes pararmos para analisar, eles podem nos levar a um sofrimento irreparável, a um sofrimento sem volta. Quantos de nós já tomamos decisões precipitadas e estamos pagando o preço até hoje? Quantos de nós? Quantos de nós não paramos para pensar em tomar certa atitude e nós estamos pagando um preço muito caro, que às vezes nos levou à desonra, nos levou à vergonha,
E estamos pagando por este preço. Então, traz sofrimento. Traz muito sofrimento. O cuidado e o zelo diante de um voto que nós fazemos poderá nos livrar de grandes tormentos nesta vida. Quantas vezes você já parou, pensou, analisou e chegou à seguinte conclusão: ai, se eu pudesse voltar atrás. Alguém já usou essa expressão para consigo mesmo? Levanta sua mão. Estou levantando a minha mão porque eu já fiz isso. Ai, se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Ai, se eu pudesse voltar atrás. Sabe uma grande verdade que eu vou te dizer agora? Não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Se nós quisermos cumprir com todas as nossas obrigações, precisamos analisar os votos que nós temos feito. E a palavra de Deus diz em Eclesiastes 5:2: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Só prometa aquilo que você sabe que vai cumprir. Antes, a palavra do homem tinha um peso muito grande, não é verdade? Antes tinha, hoje não tem mais. Antes, se assinasse um papel, e naquela época era aquele papel amarelo, como chama aquilo lá? Promissória, não é? Até hoje existe a promissória. Aquilo é um documento. É uma assinatura que você faz ali, que você está assumindo aquela assinatura. Não vale de nada mais. Não vale de nada mais. Agora nós precisamos pensar da seguinte forma: não vale para o mundo que não conhece a verdade. Não vale para o mundo que não conhece Jesus. Não vale para o mundo que não tem salvação. Não vale para o mundo que não tem o Espírito Santo de Deus controlando o seu ser. Mas para o cristão, para o crente em Cristo Jesus, para aquele que está indo para o céu, precisa valer sim. Precisa valer sim. Para que não venha ter grandes sofrimentos. Tem um ditado que diz que promessa é dívida, não é verdade? Promessa é dívida, e realmente é. Principalmente quando nós prometemos a Deus. Eu me lembro, quando eu fiz um voto com Deus, no ano passado, em relação à promessa de fé para missões. Eu me lembro muito bem. Para mim, aquele foi um voto muito sério, e custe o que custar, eu preciso cumpri-lo. Eu prometi a Deus. E a bênção na minha vida é que eu prometi a Deus dependendo de Deus, sabendo que Ele vai me honrar. Então cuidado com os votos. E aí pensando na questão da promessa de fé, certamente você também fez um voto com Deus no ano passado, há quase um ano atrás. Está cumprindo? Se não, peça perdão, dobre os seus joelhos, ore a Deus: Senhor, me perdoe e me ajude a ser fiel ao Senhor, porque o Senhor tem sido fiel para comigo. Deus é fiel para com você ou não? Se é, diga amém. Ele é fiel. E a palavra de Deus diz que Ele é fiel, Ele não pode negar-se a si mesmo. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Permanece fiel. Esse é o nosso Deus. Tem muitos que estão fazendo barganha com Deus. Se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Atitudes como esta estão levando pessoas a um sofrimento constante. Porque o nosso Deus não é aquele que troca figurinhas, não. O nosso Deus é sério. Nosso Deus não é de brincadeira. E a seriedade de Deus é para nos abençoar. A seriedade de Deus é para nos colocar numa posição honrosa. E não é para nossa vanglória, não. É para servirmos de exemplo para pessoas. Eu vou contar para vocês o que aconteceu há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, meu pai, ele veio me visitar em Goiânia, meu pai e minha mãe. E
conversando, assim que eles chegaram, conversando, nós falando a respeito de casa, comprar casa. E meu pai me desafiou, falou assim, não, vamos, eu vou te ajudar a ver, porque eu estava pensando em comprar um lote e fazer uma casa. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente pode achar nestas condições. Aí nós saímos, andamos e andamos. Procurei um setor que eu gostava muito, não é? E nós fomos para lá. Só que os lotes estavam muito caros, não tinha condições, não tinha como eu fazer o que eu estava planejando. Aí nós fomos ver casa. Vimos uma casa, ligamos para o corretor, ele foi nos mostrar a casa, só que aquela casa, infelizmente, proporcionalmente falando, de uma forma financeira, não cabia de maneira nenhuma. Então aquele corretor falou assim, não, tudo bem, eu vou te mostrar uma outra que está em fase de acabamento. E ele foi mostrar a casa onde nós estamos morando hoje. Quando nós chegamos na casa, passou-se alguns 5 a 10 minutos, o dono da casa chegou no local, ele, a esposa e o filho. E o corretor tinha falado um valor para aquela casa, mas ele falou assim, mas ele consegue fazer por tal preço. Eu vou falar valores. Ele falou que a casa valia 130 mil, mas ele pode te fazer por 125. E eu já tinha falado para o corretor, eu só consigo financiar o valor de 120 mil. Aí, o dono da casa chegou, que é o senhor Washington, e eu falei assim, eu desejo muito comprar a sua casa, mas por 120 mil. E ficou aquilo. Peguei e fui ver a casa, e ele entrou com a esposa e o filho para lá, o corretor já chegou buzinando na orelha dele, não é? Porque o corretor ganha sob comissão, falou um monte na orelha, falou, não, mas eu já falei que é 125, eu falei que era 130, né? A gente percebe esta conversação. Aí o Washington chegou em mim e falou assim, eu te vendo a casa por 120 mil. Tudo bem, ali foi um pedaço da história. Aí eu falei para ele assim, então tá, eu vou financiar essa casa, então eu vou correr atrás de documentação. E ficou nisso. Conversando com o corretor, ele falou assim, você vai ter que dar 20 mil de entrada. 20 mil de entrada para poder segurar o imóvel. Porque senão, amanhã, se vier outro aí na sua frente, ele pode vender essa casa então, porque não tem nada comprovado, né? Aí tá, como que eu vou arrumar 20 mil reais? E eu tinha 5 mil reais. E eu falei para ele, aí eu peguei e falei pessoalmente com ele. Eu e meu pai falamos, não pai, vamos lá falar com esse homem. Não é? Nós fomos e conversamos com ele, olha, eu tenho 5 mil reais para poder garantir essa casa. Você aceita? Ele falou assim, aceito. Tudo na conversa. É isso que eu estou falando. A respeito da promessa que você faz. Aceito. Fechei negócio com ele, 5 mil reais. E esta casa, por questão de processos de prefeitura e tudo mais, foi prolongando o tempo, mas saiu a casa. Saiu a casa. E em todo o tempo que nós combinamos valores, e até mesmo a casa em si, fazer uma coisa ali, outra coisa aqui, acolá, tudo ele cumpriu à risca. Ele cumpriu à risca. Ele não é crente. Ele não é salvo. Eu quero a oportunidade para poder falar de Jesus para ele, porque em todos os momentos nós somos muito rápidos, porque ele é uma pessoa muito ocupada. Mas ele não é salvo. Diante de uma pessoa não salva, em todo o tempo ele cumpriu com a sua promessa. Hoje, essa semana passada agora e amanhã, tem os pintores dele que está reformando a casa para o lado de fora, porque estava combinado. Estava combinado de quando a gente mudasse, antes de mudar ele reformou a casa por dentro. Ele deu uma nova pintura por dentro. Aí depois ele falou assim, quando passar a chuva, então eu vou mandar o pintor lá poder pintar a parte de fora. Semana passada ele mandou, sem cobrar um tostão, sem fazer nenhuma desfeita, nada, probleminhas que a gente acha depois de uma construção, tudo que eu pedi para ele, ele foi lá, refez. Esta última reforma mesmo, o pintor foi e passou uma tinta errada, não era a cor que estava, e ficou manchado. Na sexta-feira, ele foi lá ver a casa, ele falou assim, não, pode pintar tudo de novo. Pintou a casa, só nessa semana ele pintou a casa 2 vezes. Quer dizer o quê? Um homem
eu tenho certeza que ele tem um temor a Deus. Isso eu tenho certeza. Mas é um homem que, se nós olharmos para ele, não fala assim, é um homem do mundo. Se ele morrer, ele vai para o inferno. Mas a palavra dele, o que ele prometer, ele vai cumprir. Então vamos dizer que toda a negociação foi diante de promessas. Eu prometendo para ele algo e cumprindo, ele prometendo algo para mim e cumprindo. Irmãos, isso é honroso. E você acha que Deus abençoa atitudes assim? Deus abençoa. Então nós não vamos tirar proveito nenhum quando nós queremos ser espertinhos, espertalhões, não é? Ah, não, eu vou fazer isso aqui porque vai me garantir algo, sendo que aquilo está errado. Deus não vai abençoar. Se nós fizermos sempre da maneira correta, da maneira certa, Deus vai nos abençoar. Deus vai proporcionar a nós coisas que nós pensamos assim, é impossível. Mas Deus tem a capacidade de fazer. Então, muito cuidado com aquilo que você promete. Muito cuidado, porque pode trazer grandes sofrimentos. Grandes sofrimentos. Jefté, ele sofreu por tomar uma decisão sem sabedoria. Ele não parou para analisar as consequências que o voto que ele fez a Deus traria para a sua vida. Uma das maneiras de não fazermos votos precipitados é tomando conselhos com pessoas experientes espirituais. Esta é uma das maneiras. Se você está passando por dificuldades e precisa tomar uma decisão, procure pessoas espirituais. Procure pessoas que estão em íntima comunhão com Deus, e certamente Deus vai usá-las para ser uma bênção na sua vida. A palavra de Deus, ela diz em Provérbios 15, 22, que quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Tome conselho. Tomar conselho não é vergonha, não. Tomar conselho é colocar você numa posição daquele que está buscando ajuda e que quer crescer. Daquele que deseja muito fazer o que é certo. Daquele que deseja muito estar no centro da vontade de Deus. Então tome conselho, sim. E a palavra de Deus também diz em Provérbios 24, 6, com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Há vitória na multidão dos conselheiros. Nós precisamos entender que Deus colocou em nossa vida pessoas capacitadas para nos aconselhar. Deus colocou. E se damos ouvido aos conselhos, nós não estaremos tomando decisões sem sabedoria e nem fazendo votos precipitados. E se não estamos agindo desta forma, certamente estamos sendo abençoados. Cuidado com os votos precipitados, porque eles custam um preço. E o preço pode trazer sofrimento para a sua vida. Problemas, basta os que já temos. Não precisamos de mais. Não precisamos de mais problemas. E em segundo lugar, outra consequência que os votos precipitados podem trazer é que prejudica pessoas. O versículo 39 diz assim: e sucedeu que ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem, e daí veio o costume de Israel. Então, através da história, nós podemos ver que uma pessoa inocente pagou o preço por um voto que não foi com uma atitude sábia. Uma pessoa inocente pagou por este voto. Se for olhar para os costumes daquela época, nós podemos ver que era algo honroso para uma mulher poder se casar e gerar filhos. E aquela moça, ela foi prejudicada devido à ansiedade de seu pai, diante daquele grande desafio, que era vencer aquela batalha. Podemos dizer que todos os seus sonhos e desejos foram destruídos para sempre, por causa da precipitação. E será que isso também acontece nos dias de hoje? Infelizmente, sim. Muitas pessoas estão sendo prejudicadas devido à precipitação de alguns, a começar dentro dos lares. Como aconteceu no lar de Jefté.
Maridos estão assumindo compromissos sem pensar na família, sem nem mesmo informar o que está acontecendo. Isto é injustiça, é prejudicar pessoas. Existem lares hoje em dia em que os cônjuges não sabem da vida profissional um do outro. Sai de manhã para trabalhar, volta à tarde do trabalho e sem nenhum comentário, sem nenhum diálogo, sem nenhuma conversação a respeito do trabalho. Isso não edifica, isso não abençoa. Não compartilhar dos erros dos filhos para ajudá-los, onde infelizmente ficam acobertando tais erros. Eu vou especificar, de mães que ficavam acobertando os erros da filha. O que aconteceu? Aquela filha se tornou um problema. O pai nunca teve autoridade sobre aquela filha. Por quê? A mãe pensava assim, não, se eu contar pro fulano, pro meu marido, nossa, ele vai dar uma surra na minha filha. Infelizmente agora, a filha que fica dando uma surra nos pais, por ficarem cobertando os erros. Cobertando os erros. Vivem vidas separadas, familiarmente falando. Será que isso pode trazer danos? Claro que traz. Primeiro, não estão vivendo biblicamente, onde ambos são uma só carne, marido e mulher. Lá em Marcos, capítulo 10, versículos 7 e 8 diz: por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Segundo, eles não estão dando um bom exemplo para os filhos, estão criando os filhos rebeldes e sem referência. Terceiro, estão correndo o risco de terem surpresas desagradáveis quando a verdade vier à tona, e a verdade sempre vem à tona. Se não vem através de palavras, ela vem através de ações, e ela vem através de reações. E é muito ruim isso. Muito ruim. Aquilo que nós decidimos, de uma forma precipitada, poderá prejudicar pessoas. Poderá prejudicar pessoas. São exemplos de atitudes que realmente não edificam. E diante destes exemplos, nós podemos analisar todas as áreas de nossa vida e refletirmos se não temos prejudicado pessoas através dos nossos votos precipitados, principalmente se são membros de nossa família. É você pensar em si e não pensar no próximo. É você decidir, não, hoje eu não vou na igreja não. Aí você esquece que você tem mais 2, 3 filhos que estão te observando, estão te olhando, estão seguindo os seus passos, estão pegando os seus hábitos, estão formando-se através dos seus costumes. Se esquece. Então aquela atitude, ela poderá trazer danos, problemas sérios para pessoas. E estes são seus filhos. Ou a sua esposa, ou o seu esposo. Então, muito cuidado com os votos que você faz. Muito cuidado com as decisões. Provérbios 25, 11, diz assim: com maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. No lugar de palavras, nós podemos também colocar ações, reações. Assim é a reação dita, a reação feita a seu tempo. Qualquer decisão que formos tomar, precisa vir com a certeza de que não irá colocar ninguém em situação constrangedora. Ninguém. Votos precipitados podem nos levar ao sofrimento. Votos precipitados podem prejudicar pessoas. Em último lugar, faz-nos injustos. Injustos. O versículo 35 diz: porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. O voto que Jefté fez ao Senhor o tornou injusto diante de sua filha.
Talvez quando ele fez o voto ao Senhor, ele pensou assim: olha, eu prometi ao Senhor que quando eu vencesse a batalha, chegasse na minha casa, aquilo que saísse de dentro da minha casa, das portas da minha casa, então eu iria sacrificar ao Senhor. Ele pensou dessa forma. Aí ele deve ter imaginado assim: mas certamente vai sair de lá um cabrito, né, para que eu possa sacrificar ao Senhor. Ou ele pensou assim: não, certamente vai sair de lá um de meus inimigos que tentou fazer alguma coisa contra a minha família. Então ele vai sair de lá e Deus vai tomar ele para si. Ou ele pensou assim: não, vai sair de lá um dos soldados que eu levei e que não me honrou. Vai sair por aquela porta. Ou ele pensou assim: vai sair de lá a minha sogra. E aí eu vou sacrificar ela. Tem alguns que estão concordando aí, ó. E a esposa está olhando com o olho desse tamanho assim para o marido. Ó. Brincadeira. Mas para a sua surpresa, saiu a sua única filha. A sua única filha. E para o seu desgosto, ela não saiu de cabeça baixa, triste, como que soubesse do que iria acontecer, não. A palavra de Deus diz que ela saiu alegre e sorridente por ver o seu pai voltando para casa são e salvo. Ela saiu dançando, ela saiu cantando. Imagina o coração daquele pai, sabendo o que ele tinha feito e o que ele teria que fazer. Naquele momento, o arrependimento deve ter doído na sua alma, de ter feito um voto para com Deus. O voto que ele fez colocou numa posição injusta diante de sua filha. Ela não merecia aquilo. E a história poderia ter sido diferente se Jefté tivesse sido mais objetivo para com Deus. Com certeza, Deus também teria abençoado ele diante da batalha, se, ao invés de ter mencionado que sacrificaria o primeiro que viesse ao seu encontro, tivesse dito que sacrificaria uma ovelha ou um cabrito. Deus teria aceitado o seu voto, teria dado vitória a ele, como aconteceu, e ele não teria sido injusto com a sua única filha, que não tinha nada a ver com a situação. Então quer dizer que votos precipitados podem nos fazer injustos. E quantas vezes nos tornamos injustos para com Deus e pessoas pela nossa falta de paciência? Essa palavrinha não deveria existir, né? Paciência. A impaciência nos faz tomar decisões sem pensar. E a injustiça começa a fazer parte das nossas vidas. Se nós começarmos a olhar para os nossos erros, onde eles começaram, nós chegaremos à conclusão que foi por falta de paciência. Quantas vezes você esbravejou com o seu filho? Cadê isso que está perdido? Aonde que você colocou tal coisa? E o filho está lá inocente. Não sei. Como que você não sabe? Você pegou? Onde você colocou? Não sei. E esbraveja, e troveja, e faz o maior barulho. Aí você começa a mexer nas suas coisas. Achei. Falta de paciência. Falta de paciência. No trânsito. Dureza que é trânsito, né? É teste de paciência, trânsito. Teste de paciência. E aí a nossa atitude mancha o nosso testemunho. A falta de paciência. Quantos não estão bem? E olha só, não estou lembrando de ninguém aqui agora. Mas quantos não estão bem na vida profissional porque não têm paciência?
para continuar naquele emprego. Não tem paciência. O chefe vai lá e dá uma bronquinha nele, pronto, acabou o mundo. Não tem paciência, sendo que poderia ter uma carreira promissora naquele emprego, mas não tem paciência. Não espera as coisas acontecerem paulatinamente, dia a dia, passo a passo. Não espera. Falta de paciência. Quantas vezes você quebrou alguma coisa por falta de paciência? Fica naquela, virando, né? Igual barata tonta, a expressão é essa. Já viu uma barata tonta? Aí fica doidinha, né? Aí quando vê, ela põe as perninhas para cima e morre. Fica igual uma barata tonta, só falta colocar as perninhas para cima. Mas não morre não, tá bom? E aí começa a quebrar tudo. Esbarra numa coisa, e já percebeu que falta de paciência só traz transtornos? Só traz transtornos. A mulher que está lá com falta de paciência para poder limpar a casa, quebra o rodo, quebra a vassoura, não é? Quebra as vasilhas. A mulher que está com falta de paciência para fazer a comida, o que acontece? Queima o arroz, queima o feijão, esquece de colocar sal na comida. Ao invés de colocar sal no feijão, coloca açúcar. Mas isso aí é normal, né? A comida americana tem um feijão doce. Mas não é porque tentou fazer um feijão americano, não. É falta de paciência. Falta de paciência. Deixa eu falar do Clóvis. O Clóvis tem filhas gêmeas. Por falta de paciência, ele bateu na filha errada. É brincadeira. Mas aconteceu assim, uma vez ele bateu na menina errada. Ele deu leite a mais para a outra, né? Ele deu leite 2 vezes para uma criança e para a outra ficou com fome. Ele ficava assim, por que essa aqui está com um olhinho desse tamanho assim, e a outra está lá chorando, né? Não para de chorar. Não, é porque ele deu 2 vezes leite para uma filha e para a outra não. Está vendo só como que a falta de paciência traz grandes e grandes problemas para as nossas vidas? Grandes problemas. Às vezes você tem que fazer uma prova. A sua falta de paciência, ela não faz com que você tenha bons resultados. Por quê? A sua mente, ela não está funcionando bem, ela está a 1000 por hora. 1000 por hora. Não tem como. Se o Odair estivesse aqui, eu ia falar dele. Mas eu vou falar dele mesmo assim. Depois vocês falam que eu falei dele. Tá bom? Vocês são minha testemunha. Mas por falta de paciência, o Odair teve que prorrogar a sua cirurgia por mais uma semana. Ele não teve paciência de ficar lá e esperar. A hora que injetou a anestesia local nele, pronto, o homem transtornou. Não, aqui eu não fico não. Lá na UTI, se você depois peça para ele contar para você a história dele, que foi uma comédia lá naquele hospital. Uma comédia. Mas lá na UTI, ele estava meio sonolento, assim, cochilando. Aí eles tinham colocado como que chama, hein? Nome específico, para poder segurar a veia. O que seria? O soro, né? Agulha. Injetaram uma agulha nele para segurar a veia dele para medicamentos, não é? Então ele estava lá, numa boa, só na glicose, pingando a glicose lá. A hora que ele percebeu que a enfermeira veio com o medicamento, ele foi lá e dobrou a mangueirinha. E já perguntou, o que você vai colocar aqui? Eu falei assim, não. Falta de paciência. Se você vê ele contando, é piada. Ele foi lá e dobrou a mangueirinha. Dobrou a mangueirinha. Não entra nada lá naquela veia dele. Dobrou. E falou para ela assim, o que você está colocando aí? Eu falei assim, não, é só um remedinho para poder ajudar o senhor, o senhor está tomando medicamento para não complicar o estômago. Não, estou tomando só glicose, isso aí não atrapalha meu estômago não. Pode ser sincera comigo, está colocando aí? E com o dedinho lá. Né? Com o dedinho lá. Ele falou assim, não senhor, mas é para o seu bem. Eu falei assim, não. Aí ela falou para ele assim, não, mas aqui nós que temos as instruções para poder ajudar o senhor. Eu falei assim, não, mas nesse corpo aqui quem manda sou eu. Falta de paciência. Aí depois de uma meia hora, que ela falou para ele, assim, não, isso aqui é um sossega-leão,
para o senhor ficar mais tranquilo, mais calmo. Aí ele liberou, dormiu a tarde inteira. Falta de paciência. Mas a hora que ele acordou, ele falou assim, eu, cirurgia, não vou de jeito nenhum, não fico aqui não. Ele falou assim, ó, aí ele começou, né? Veio do lado dele, pessoa quase morrendo, porque estava na UTI. Teve que ser levado para a UTI, a pressão dele foi lá em cima. Pessoa de cá, um enfermo de cá, muito crítico. Do outro lado dele, muito crítico. E ele naquela situação, sem poder levantar, não podia sair da maca, da cama de jeito nenhum, e na UTI é assim, o paciente não sai da cama. Ele ficou desesperado, não, pode me tirar daqui porque eu não tenho nada. Falta de paciência. Levaram ele para o quarto, a hora que levaram ele para o quarto, falou assim, ó, o médico falou assim para ele assim, chegou um outro médico e perguntou para ele assim, parece que o senhor está querendo sair? Eu falei assim, doutor, deram a informação errada para o senhor. Oh, que bom, né? Que bom, então nós vamos ter a oportunidade de cuidar do senhor. Não, eu não estou querendo sair, não, eu estou saindo. Falta de paciência. Aí ele falou assim, pode trazer lá um requerimento para me assinar, e eu estou me responsabilizando pela minha saída. Pode buscar lá que eu estou saindo. E saiu, foi embora. Falta de paciência. Não é? Depois vocês falam que eu contei da vida dele aqui, tá bom? Mas, olha só, quantos transtornos trazem para as nossas vidas a falta de paciência. E tudo isso são decisões precipitadas. Precipitadas. E estas decisões prejudicam só a nós ou também a pessoas? Pessoas são prejudicadas. Passamos a ser injustos para com as pessoas. Falta de paciência por não comunicarmos a Deus e esperar pela vontade de Deus. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas porque nós não estamos buscando a vontade de Deus? Às vezes até buscamos a vontade de Deus, mas estamos correndo na frente. O que adianta? Não adianta nada. Não adianta nada. Buscar a vontade de Deus é esperar pelo tempo de Deus também. Falta de paciência por não comunicarmos com o nosso cônjuge, filhos, antes de tomarmos uma decisão. Olha, a sua vida não é só a sua, mas não. Você está dentro de uma família que ela também precisa saber do que está acontecendo. A comunicação ela precisa ser muito inteligível e ela precisa ser diária. Falta de paciência por não dependermos de Deus para vencermos as tentações e o pecado. Deixamos a nossa carne falar mais alto e pedimos a Deus, Senhor, por favor, me ajuda. Eu não quero fazer mais isso, mas não tem paciência para esperar Deus agir na sua vida. Falta de paciência por não descansarmos em Deus nos momentos de aflição. Se você for fazer visita em hospitais, conversar com médicos e perguntar para eles o seguinte: quais são os pacientes que conseguem uma boa recuperação, uma recuperação mais rápida? Sabe qual que vai ser a resposta deles? Aqueles que têm paciência. Tratamentos precisam ser feitos, só que não são feitos por falta de paciência e as pessoas são prejudicadas. A falta de paciência também diante de um tratamento leva a pessoa a um estado emocional totalmente descontrolado. E o descontrole emocional causa maiores problemas diante daquele que já está com uma enfermidade. Então a tranquilidade, ela é a chave para o sucesso. A falta de paciência é problema. E a orientação da palavra de Deus, que a palavra de Deus nos dá, se encontra em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, que diz assim: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Então, se fugirmos da nossa precipitação, começaremos a praticar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. E com estas qualidades em nossas vidas, não iremos ser levados ao sofrimento, não iremos prejudicar pessoas e nem seremos injustos por causa dos nossos votos mal pensados, mal elaborados e precipitados. Então precisamos buscar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Concluindo, Jefté,
ele pagou o preço por um voto que fez a Deus, que poderia ter um outro fim, se tivesse parado para pensar no que esse voto iria acarretar. Ele prejudicou a sua filha, e não é simplesmente a sua filha, ele prejudicou a sua única filha, destruindo por completo todos os seus sonhos. Todos os seus sonhos. E aqui eu quero deixar uma palavra para os pais, para nós pais. As nossas atitudes, será que não têm prejudicado os nossos filhos? As nossas atitudes não têm traçado para os nossos filhos um outro rumo, uma outra direção, porque eles vão começar a pensar diferente? Responsabilidade dos pais. Dos pais. Então Jefté prejudicou a sua filha. E tudo isso porque ele contemplou somente o momento em que ele estava vivendo. Ele não se preocupou com os frutos que poderia colher no outro dia. Não, ele queria só aquele momento. Esse momento para mim basta. Eu quero a vitória e não quero saber o que vai acontecer depois. Será que você tem alguma decisão importantíssima para ser tomada? Nós temos decisões para serem tomadas todos os dias. Se tem, muito cuidado com os votos que tem feito. A maneira como tem conduzido as coisas. Muito cuidado com a precipitação, pois ela poderá te levar ao sofrimento, prejudicar pessoas e poderá te fazer injusto diante de Deus e daqueles que estão próximos de você. O segredo é: faça o que tiver que ser feito, consultando a Deus e amando o próximo. Este é o segredo. Fazendo isto, bênçãos serão jorradas dos céus sobre cada um de nós. Então que o exemplo de Jefté possa servir de lição para mim e para você. Cuidado com o que você está prometendo. Cuidado, 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 cuidado. Feche seus olhos e vamos orar neste momento.